Olá, meu nome é Bruno Pinto e bem-vindos ao meu canal. Hoje venho-vos falar da trilogia de Lotus. São 3 livros que eu li, 2100 páginas, e desde já quero-vos dizer que adorei. Para quem quer ter a noção, ou para quem tem curiosidade em saber como é que foi a história de Portugal no tempo de Salazar, nada melhor do que pegar nestes 3 livros. O primeiro livro é o Reino do Meio, o segundo é o Pavilhão Púrpura e o terceiro é a Flor de Lótus. São 3 livros que têm 4 personagens. Essas 4 personagens são relatadas pelo um médico que está a morrer, tem um cancro, e então ele acha que não fez nada de útil na vida e então acha que tem que fazer algo. E esse algo é escrever um livro sobre 4 personagens, que é a Misha, que pertence à Rússia, o Fukui, que pertence ao Japão, a Lian Hua, que pertence à China, e o Arthur Teixeira, que pertence a Portugal. Ao falar dessas 4 personagens, desde que nasceram, estamos a perceber como é que funciona o governo, como é que funciona, portanto, os partidos, se são comunistas, se são democracias, portanto, como é que funciona em cada país os partidos e os seus governos. Em Portugal, estamos a dar início à queda da República, começa a haver muitos governos, há governos que não duram 24 horas e depois chega a uma altura que é escolhido Salazar. O bom destes 3 livros é que ficamos a perceber quem foi Salazar, como é que foi a política dele, o que é que ele fez para equilibrar as contas, o que é que ele fez para nos livrar da inflação, como é que ele geriu isto. A minha ideia de Salazar era completamente errada. Não é que eu concorde com, portanto, uma ditadura, nada disso. Simplesmente, como homem, como gestor, como idealista, portanto, era um homem muito à frente do seu tempo. Estou a falar de um homem que conseguia prever que previu o que hoje ia acontecer, em relação aos partidos, em relação aos governos. Conseguia perceber como é que o português pensa. A título de exemplo, que o português prefere, em termos económicos, um penso rápido do que uma cura prolongada. E depois também temos noutros países, nomeadamente na Rússia, no Japão e na China, ditaduras. No Japão temos o Fukui. Vou começar pelo Portugal. Em Portugal temos o Arthur Teixeira, que pertence à família dos Teixeiras, e o pai recebe uma proposta para ir trabalhar para os caminhos de ferro de África. Portanto, fazem-lhe uma oferta em Portugal para ele ir trabalhar para lá, e ele então aceita, porque vai receber muito mais, vai ter um grande ordenado, 3 vezes mais que o que recebia aqui, e depois ele decide ir com a mulher e com o filho para lá. Chegando lá, é um ambiente completamente diferente, da África para Portugal. O miúdo quase que ia, numa das brincadeiras que tinha perto de casa, quis se aproximar do lago e o pequeno Arthur Teixeira quase ia sendo comido por um crocodilo. Há uma altura que os pais regressam a Portugal e deixam cá com os avós o Arthur. O Arthur segue o liceu, depois a faculdade e depois entra para o serviço militar, porque há uma altura que o país está em guerra, ou melhor, não é o país, é preciso homens para a frente de guerra na França e na Primeira Grande Guerra, e então ele é destacado para lá e é aí que ele é muito bem visto, porque resolve uma situação que nem o Rambo era capaz de fazer, que há uma altura em que os alemães tentam atacar os portugueses, não é? E ele faz lá uma manobra e aquilo faz com que ele vire general, uma coisa assim do género. Conclusão. Depois temos, para não estar a contar muito sobre esta história, temos a Lian Hua, que é raptada por Mao Tse-tung. Mao Tse-tung é
é do pior que existe, não há hipótese. E ele tem seguidores porque, devido à malvadez dele, que qualquer coisa que lhe aparece pelo caminho, ele tira a orelha a uma pessoa, degola a outra, faz coisas horríveis e é assim que ele chega ao poder. Depois temos o Fukui, no Japão, que é um rapaz que pertence a famílias de, portanto, de samurais, e o Fukui é um miúdo que tem que honrar aquelas. É o Gia, eles chamam-no Gia, ele tem que honrar e conhecer o Gia, que são as honras dos japoneses, as vénias de 90 graus, as vénias só de cabeça, as vénias meio corpo, portanto todas elas têm um significado e depois quem ler este livro vai perceber isso tudo. Depois temos na Rússia a Misha, que também infelizmente passa ao caraças, porque os bolcheviques é uma tropa, perdoem-me o palavrão, mas são os filhos da puta, são mesmo, aquilo é gente do pior. Entendo porque é que esta guerra entre a Rússia e a Ucrânia iria acontecer, porque realmente, aliás, vocês irão perceber que esta guerra iria mesmo acontecer, pela forma de estar, pela forma deles serem. E é incrível, porque eles são mesmo maus uns para os outros. Eles nem para eles próprios são bons. Portanto, esta guerra tinha tudo para acontecer e vocês vão perceber isso nesta trilogia. Depois, o que é que eu quero salientar sobre isto? É um livro que fala de tudo, todos os regimes, seja na Rússia, seja na China, seja no Japão, seja em Portugal. A forma como o português Salazar chegou ao poder, a forma como ele fez a gestão, a forma como ele equilibrou as contas, a inflação, a mediação com o Hitler, para não entrarmos em guerra, tudo que ele fez, só vos tenho a dizer que foi um homem brilhante. Artur Teixeira foi quem o convidou, através do jornal Gomes da Costa, e depois temos no segundo livro é mais uma parte de amor mais romanceada, porque o nome chama-se Pavilhão Púrpura porque é uma casa de meninas, mas não é, mas isso é só no caso do Fukui, porque falamos de amores de Artur Teixeira, de que ele casou-se, conheceu a namorada, a mulher, da Lian Roy, da Misha. Portanto, é a parte em que eles casam, têm filhos, constroem famílias, têm amantes. Há de tudo um pouco. Depois, no terceiro, é o final, que é brilhante. Continua a falar sobre a economia, sobre os regimes de cada país, sobre as governações, sobre Marx, sobre o socialismo, sobre o comunismo. Fala de tudo que vocês possam imaginar e conseguem perceber. Aliás, eu acho que quem gostar de história de Portugal tem aqui 3 livros que são brilhantes para perceberem como é que foi a nossa ditadura, como é que chegámos onde chegámos, pelo que passamos, pelas guerras que não entramos, ainda bem, e realmente leva-me a dizer que Portugal é um país muito equilibrado, como alguns países da Europa. Não somos cínicos como os japoneses, que eu tinha uma ideia dos japoneses completamente diferente da que tenho agora. É um povo que se auto-humilha só porque sim. Dizer que, do género, há uma altura em que o Fukui vai falar com um general e ele diz obrigado por perder o seu tempo com este miserável funcionário, quando ele é o melhor funcionário. Por ter perdido o seu precioso tempo, e ele diz, não, mas foi através do seu amigo, e ele fica muito contente que o meu amigo tenha perdido o seu precioso tempo para ajudar este infeliz ser humano. Quer dizer, é uma auto-humilhação tremenda, acho que é um cinismo tremendo. Na China também acho que aquilo é completamente, são loucos, completamente loucos. O comunismo, aquilo é de bradar aos céus, só lendo é que vocês vão perceber. Na Rússia, os bolcheviques, aquilo é
aquilo é de cortar à faca, é de uma violência, de uma barbárie, de uma tortura, de uma roubalheira, é do pior que pode existir também. E realmente nós estamos num cantinho da Europa, somos um país muito equilibrado como seres humanos, como sociedade, como economia. Eu acho que somos equilibrados em tudo. E realmente, se vocês querem saber um pouco da história de Portugal, um pouco da história da China, do Japão e da Rússia, tem aqui três excelentes livros que eu aconselho vivamente a lerem, porque é de uma descrição, de uma qualidade que não há precedentes. Vocês vão adorar, porque vão perceber muita coisa que não percebiam, como eu agora percebo estes governos que nós temos, o socialismo, o comunismo, que nem sequer devia existir em Portugal, mas existe, a democracia, que parece-me que é um projeto que já está falido. Portanto, acho que ganham muito em lerem estas três sugestões que vos faço, porque são três excelentes livros. Quando falo que os chineses são malucos, digo-vos, por exemplo, que o Fukui é gêmeo e o irmão não podia. Portanto, aquilo era uma coisa má. Terem nascido gêmeos era mau. E então um deles tinha que ser morto. E eles têm uma forma de matar os bebés. Só que essa forma não resultou e aquilo é um sinal que então aquele não podia ser morto e o outro é que tinha que ser morto. Quer dizer, fazem ali uma confusão e depois vocês vão perceber o resto. São três brilhantes livros. Eu espero que gostem, como eu gostei, eu adorei, aliás. E se gostaram do vídeo, subscrevam o canal, que é muito importante. Coloquem gosto, comentem, por favor, que eu agradeço-vos imenso. Se gostaram do vídeo, subscrevam o canal e até a um próximo vídeo. Muito obrigado.